Saudações! Hoje farei a introdução da classe 2, Inventários e Ativos Biológicos, que tem aqui na nossa Bíblia o Sistema de Contabilidade para o Setor Empresarial em Moçambique, SCE explicado. Ainda na página 223, temos aqui as contas da classe 2, que é Inventário e Ativos Biológicos. Temos aqui algumas contas, que temos a conta 2.1, compras, que tem as suas subcontas. Temos a conta 2.2, mercadorias, que tem subcontas também. E a conta 2.3, produtos acabados e intermédios. 2.4, subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos. A conta 2.5, produtos ou serviços em curso. E a conta 2.6, matérias-primas, auxiliares e materiais. Temos a conta 2.7, ativos biológicos. E a conta 2.8, regularizações de inventário. E temos, por último, a conta 2.9, ajustamentos para o valor realizado líquido. Temos aqui a descrição de cada conta e as suas respectivas subcontas. A conta 2.1, que é a conta compra, temos lá o lançamento nessas contas, o custo das aquisições das mercadorias, matérias-primas e de bens aprovisionáveis destinados ao consumo ou venda. Esses custos incluem as despesas adicionais de compra, transporte, seguros, IVA, não dedutível, despesas como importações de terceiro. Temos aqui as suas subcontas e de forma detalhada. Aqui ainda na página, ou melhor, na página 224, temos todas as descrições de cada conta. Mas hoje vamos falar aqui temos uma outra informação, né? Que temos mercadorias, são bens adquiridos para venda, não sendo sujeitos a qualquer transformação de empresa. Consideramos mercadoria os bens adquiridos para venda, não sendo sujeitos a qualquer transformação dentro da empresa. Também temos produtos acabados, bens produzidos pela empresa, resultantes dos processos produtivo que se encontram completamente terminados e, portanto, prontos a serem vendidos. Temos aqui produtos em curso, matéria-prima, temos aqui as descrições. E dentro dessa classe, podemos encontrar também aqui o inventário permanente. Aqui temos o que seria inventário permanente. A movimentação das contas das existências é efetuada tendo como objetivo o conhecimento do seu valor num determinado momento e o apuramento do custo dos produtos vendidos e consumidos. No sistema de inventário permanente, como o nome indica, é possível determinar permanentemente o valor dos estoques em armazém e apurar em qualquer momento os resultados obtidos nas vendas. Esse tipo de contabilização é adequado em situações em que o movimento não são muito frequentes. Nas empresas com grande volume de transações, o sistema de inventário intermitente auxilia por adequados sistemas de controle de estoque, que será estudado mais adiante e é mais adequado. Temos aqui o sistema de inventário permanente exige a criação de um conjunto adequado de subcontas para proceder os registros que se podem padronizar em tipos diferentes consoante as contas utilizadas. Então, temos o tipo A, mercadoria, resultados de venda. Temos o tipo B, mercadorias, venda. Temos o tipo C, que é mercadorias, venda e custos de mercadorias vendidas. Temos também o tipo D, que é compra de mercadoria, variação de existências e vendas. E o tipo C, e o tipo E, que é
compras, mercadoria, custo de mercadorias vendidas e vendas. Também temos o sistema de inventário permanente e temos o sistema de inventário periódico. Aqui temos um exemplo. Temos vários exemplos, mas darei um exemplo mais com clareza na resolução de um exercício. Então, vamos aqui ver o sistema de inventário. Aqui já temos os custos. Vamos primeiro ver os custos, porque eu quero introduzir os custos. O FIFO, que é First In. E dentro desses sistemas, temos custos cronológicos direto. Temos primeiro o FIFO, First In, First Out, ou em português, as primeiras a entrar são as primeiras a sair. As mercadorias são divididas em lotes, correspondendo a cada lote um preço de custos específicos. As saídas são dadas ao preço dos lotes mais antigos até os mesmos se esgotarem, pelo que a existência aparece no balanço, valorizadas ao preço do custo de entradas mais recentes. Aqui estamos na parte teórica, depois vamos para a parte prática. Temos aqui o custo cronológico inverso, o LIFO. Last in, first out, ou em português, as últimas a entrar são as primeiras a sair. Tal como no critério anterior, as mercadorias são divididas em lotes, correspondendo a cada lote a um preço de custo específico. As saídas são dadas ao preço dos lotes mais modernos, pelo que a existência aparecem no balanço, valorizadas ao preço de custo das entradas mais antigas. E por fim temos o custo médio ponderado. Então, aqui no custo médio tem uma característica que não temos lotes, mas vamos aqui ver. O preço unitário das existências é determinado pela média ponderada do preço de compra e do preço dos estoques existentes em armazém. No momento de cada entrada, rigorosamente o custo médio deve ser recalculado após cada entrada. De notar que as saídas não alteram o custo médio, permanecendo o mesmo constante entre duas entradas sucessivas. Todos os critérios anteriores respeitam o princípio de custo histórico, no entanto, normalmente conduzem a resultados diferentes. Temos aqui um exemplo, mas darei um exemplo com a resolução de um exercício. Temos aqui o que seriam vendas. Agora vamos à resolução do exercício. Agora temos aqui esse exercício. Os Duvucas Limitados, que comercializava produtos alimentos em Moçambique e realizou as seguintes operações durante um mês. Uma coisa que nós devemos saber é que nas fichas do armazém entram apenas as vendas e as compras. E entram as vendas e as compras sem o IVA. Então, todo produto que tiver IVA, nós devemos expurgar o IVA. Todo o produto que tiver mais IVA, nós só colocamos o valor sem o IVA, sem calcularmos o IVA. Então, vamos aqui na ficha de armazém, com o critério FIFO. Escrevemos primeiro a data. É dia 2, escrevemos a descrição. Existências iniciais. Sabemos que aqui no exercício diz dia 2, fatura número 23, pela compra de 120 unidades de produto
A 950. Sabemos que uma compra é uma entrada e uma venda é uma saída. Então, preenchemos aqui na entrada, escrevemos a quantidade que foi de 120 e o preço que é de 950. Para sabermos o valor total, multiplicamos a quantidade vezes o preço unitário, que vai dar o valor total. Podemos escrever aqui. Vai dar 114 mil. Aqui nas saídas fechamos. Aqui nas saídas fechamos tudo, porque não é uma saída, é uma entrada. Já preenchemos onde deveremos ter preenchido. Aqui também, agora aqui nas resistências, colocamos a quantidade. Colocamos a quantidade de entrada, nesse caso são 120. Colocamos o preço unitário e colocamos o valor total. Já dissemos que o valor total é o somatório da quantidade vezes o preço unitário. E chamamos de lote 1. Então, aqui no dia... vamos lá ao exercício. No dia 4, temos fatura número 70 da companhia Nivas, referente a 200 unidades do produto A 1.287 meticais, IVA incluído. Dissemos que quando temos IVA incluído, temos que expurgar o IVA. Como é que expurgamos o IVA? O valor a dividir por 1,16. Então, aqui, na ficha de armazém, que é dia 4, colocamos aqui compra de mercadoria, escrevemos aqui a quantidade, que é de 200. Aqui também escrevemos o preço unitário sem o IVA. Então, temos que calcular o preço unitário a dividir por 1,16, que teremos um total de 1.109,48. Multiplicamos a quantidade vezes preço unitário, que teremos um total de 221.896. Aqui nas saídas fechamos, porque sabemos que uma compra é uma entrada. Fechamos aqui. Agora aqui nas existências, escrevemos primeiro a existência, o primeiro lote, que é este de 120 a 950, que tem um valor total de 114 mil. Então, escrevemos primeiro o valor do primeiro lote, que é 120, a quantidade, o preço de 950 e a multiplicação disso dá 114. Escrevemos depois o segundo lote, que é o valor de 200. O segundo lote, que é o valor de 200, mais escrevemos o valor do preço unitário, que é de 1.109,48 sem o IVA, porque aqui na ficha de armazém não entra valores com IVA. Depois multiplicamos o preço unitário mais a quantidade, que dá 221.897. Chamamos esse lote de segundo lote. Como diz meu docente, não podemos dar nome de pessoas mortas. Aqui já no dia 11, vamos para aqui para o dia 11, houve uma compra de 250 unidades de A ao preço de 1.200 meticais mais IVA. Então, só escrevemos o valor sem o IVA, porque na ficha de armazém não entra o IVA. Aqui escrevemos compra de mercadoria,
compra de mercadoria. Escrevemos é uma entrada, então escrevemos aqui nos quadrados da entrada, escrevemos de 250 a quantidade vezes mais o preço, escrevemos aqui, multiplicamos a quantidade vezes o preço, que vai dar, aqui podemos escrever, vamos inserir, podemos escrever igual a quantidade vezes o preço. Será igual a... Aqui não escrevemos nada, fechamos. Aqui também não escrevemos nada, fechamos. Deste lado também não escrevemos nada. Aqui primeiro escrevemos o primeiro lote, que é o valor de 120. Depois escrevemos a quantidade, que é 950. Quer dizer, o preço. Depois escrevemos, podemos fazer aqui o somatório. Vai ser igual a a quantidade vezes o preço. É só para vocês poderem perceber melhor. Depois, aqui falei, uma pausa. Então, multiplicamos a quantidade vezes o preço, dá o valor. Escrevemos aqui o nome do lote, que é lote 1. Escrevemos primeiro lote 1. Depois aqui também escrevemos o valor do segundo lote, que é este, que foi efetuada uma compra no valor de 200 e a preço de 1.109,48 e que o seu somatório vai ser igual a... Aqui não escreve bem, tem que pôr vírgula para poder... Então, o seu somatório vai ser igual a 221.896. Esse é o lote 3. Lote 3. Escrevemos também o lote... Esse é o lote 2. Escrevemos o lote 3, que é esta compra no valor de 250 mil. 250 unidades ao preço de 1.200, que o somatório, que multiplicamos aqui a quantidade vezes o preço. Alterado eu não fiz bem, deixa eu fazer de novo. Então, acho que adicionei a quantidade, esta quantidade, vezes o preço. Damos o nome de lote 3. Lote 3. Agora, no dia 18, houve uma devolução de 15 unidades da fatura número 23 por defeito de fabrico. A fatura número 23 é esta. Fatura número 23 da Kend Limitado. Então, temos que preencher aqui. Colocamos primeiro o dia, que é o dia 14. Tá visível? Colocamos aqui o dia, que é dia 18. Não, é dia 14. Ou dia 18, é dia 18. Colocamos aqui o dia. Colocamos aqui o dia, a descrição, nesse caso que é devolução. Colocamos, uma devolução é uma saída, então aqui fechamos, aqui também fechamos. E colocamos aqui nas saídas a quantidade que foi de 15. O preço unitário, vamos logo ver aqui, foi devolução do dia
da fatura número 3, nesse caso da existência, que foi no valor de 950 e foi, como diz o critério, FIFO, First In, First Out. As primeiras a entrar são as primeiras a sair, nesse caso é esta. Nós pegamos o preço do unitário do primeiro lote e colocamos aqui que é 950. Depois multiplicamos a quantidade vezes o preço unitário. Isso vai dar um total de 14.250. Agora aqui, como nós tiramos da quantidade, nesse caso tiramos 15 unidades, 15 de quantidade, então temos que fazer 120 menos a quantidade que foi devolvida, então vai ficar 105. Então o preço é o mesmo, escrevemos aqui o preço, multiplicamos a quantidade vezes o preço para termos o valor total novo do primeiro lote e escrevemos aqui o primeiro lote. Não podemos esquecer. Agora vamos levar o segundo lote, escrevemos aqui o segundo lote, que foi este, que é este, compra de mercadoria. Foi esta compra no dia 4, escrevemos aqui, que foi de 200, a quantidade, a preço de 1.109,48, multiplicando dá 221.896. É o lote 2. Não podemos esquecer de escrever o lote. Agora escrevemos o terceiro lote, que é de 250. E o preço é de 1.200. Escrevemos aqui 1.200. Multiplicando dá 300.000. Escrevemos aqui. Lote 3. Não está bem visível. Agora já está. Para melhor compreensão. E depois escrevemos aqui. No dia 20. Fatura número 12. A ASM Limitada, referente a 30 unidades do produto, a preço de 1.650 mais IVA. Escrevemos o valor sem o IVA, não podemos nos esquecer. Aqui é uma compra, então escrevemos compra de mercadoria. É uma entrada, escrevemos aqui a quantidade. Depois escrevemos o preço e multiplicamos a quantidade vezes o preço, que dá 495.000. Aqui nas saídas não preenchemos. Meu Deus. Aqui na saída não preenchemos. Começamos a preencher aqui nas existências. Escrevemos a quantidade do primeiro lote, a quantidade do segundo lote, a quantidade do terceiro lote, que já existem. É só escrever a quantidade do primeiro lote, escrever o número do lote, depois a quantidade do segundo lote, escrever a quantidade do segundo lote, que é de 200. A preço de 1.109,48. Por aqui podemos escrever o total, mas podíamos multiplicar, mas como já temos, é só escrever 96. Escrevemos aqui o nome do lote, que é lote 2, aqui já tem.
Escrevemos o valor do segundo lote, 250, a preço de 1.200, multiplicando dá 300 mil. É o lote 3. Lote 3. Aqui já tem o nome dos lotes. Agora escrevemos o novo lote, que é a compra de mercadorias. É 300. É 300, né? Preço unitário de 1.650. Multiplicando isso dá 495 mil. Chamamos de lote 4. Adicionamos um novo lote. No dia 24, fatura número 90 da companhia Nivas Limitado, referente a 50 unidades do produto A, ao preço de 1.462,50. IVA incluído. Aqui quando temos IVA, sabemos que nas fichas de armazém não incluímos o IVA. Então, primeiro devemos tirar o IVA. Aqui colocamos a quantidade, que são 500. O preço unitário sem IVA, fazemos os 1.400 a dividir por 1,16, que dá 1.260,77, que é o preço sem IVA, o preço de compra sem IVA. Então, multiplicamos a quantidade vezes o preço, que vai dar um total de 63.385. E sabemos que é uma compra de mercadoria, então é uma entrada. Então aqui nas saídas fechamos, escrevemos já os lotes existentes e adicionamos um novo lote, que vai ser o lote 5. Escrevemos aqui a quantidade, o preço e a multiplicação da quantidade vezes o preço, que temos o lote 5. Agora, no dia... deixa eu baixar aqui. No dia 25, ocorreu uma venda. Vamos lá ver a descrição da venda do dia 25. Dia 25, venda de 200 unidades de A ao preço de 1.200 mais IVA. Sabemos que venda é uma saída, então vamos colocar aqui no valor das saídas. Mas aqui dizem que vendemos 200 unidades. Então, como estamos a usar o critério FIFO, temos que ir às primeiras entradas, que nesse caso as primeiras entradas é o lote que restou, é o lote 2, que vendemos. Tiramos primeiro o lote 2, que corresponde a 105 unidades. Mas sabemos que vendemos 20. Então, temos que tirar do outro lote, nesse caso o lote 3, porque é de cima para baixo, é o critério FIFO. Usem sempre, tenham em mente sempre que é de cima para baixo. Então, primeiro vendemos o primeiro lote, o primeiro, né, que é o lote 2, que só tinha 105 unidades. Então, temos que vir aqui pegar o segundo lote, tirar as unidades que faltam, que são 95. Então, vendemos primeiro, o primeiro lote todo acabou. Vendemos as 105 unidades a esse preço. Está aqui. Então, depois colocamos... vendemos o segundo lote ao preço de 1.200. Então, colocamos aqui. No dia 25, ocorreu uma venda de 200 unidades de A preço de 1.200. Então, aqui sabemos que uma venda é uma saída. E dizem que ocorreu uma venda de 200 unidades. Então, pegamos aqui, porque estamos de sempre.
de cima para baixo. Então, no lote 1, temos o preço de... Temos unidades, temos 105 unidades. 105 unidades não cobre as 200 unidades. Então, vendemos todo o lote 1. No dia 25, dizem que houve uma venda de 200 unidades de A preço de 1.200. Então, temos que ver aqui, o primeiro lote tem unidades de 105, então levamos todo o primeiro lote, usamos, mas não é suficiente porque vendemos 200 unidades. Então, temos que vir aqui para o segundo lote, que temos que tirar o que falta, que são 95. Então, uma coisa que devemos sempre saber é que estamos a começar de cima para baixo, porque é o critério FIFO. Então, levamos aqui o valor do segundo lote, que é, tiramos os 95 que faltam e escrevemos ao seu preço, que tiramos primeiro o segundo lote, que são 105 unidades, ao preço de 95, que dá multiplicamos, que dá 99.750. E levamos o que falta, que são 95 do segundo lote, ao preço de 1.109,48, multiplicamos e dá 10.550. Então, escrevemos aqui, acabou o primeiro lote, então tiramos o primeiro lote, escrevemos o segundo lote, o que restou do segundo lote, que tiramos o 95, então ficou 105, ao seu preço de 1.109,48, que dá, quando multiplicamos a quantidade vezes o preço, dá 99.750. E escrevemos os restantes lotes, que é o lote 3, lote 4 e lote 5. Das operações anteriores. Agora aqui no dia 26, vamos lá ao exercício. Dia 26 houve a fatura recibo número 33 da Agnes Limitado pela compra de 400 unidades do produto A ao preço de 1.300. Sabemos que uma compra é uma entrada, então escrevemos aqui o valor da entrada. A compra foi de 400 e foi de 300, não, de 400, foi uma falha. A compra de mercadoria foi de 300, deixa eu ver, sim, 300, eu que falei. A compra foi de 300, a preço de 1.300, que multiplicamos, já deu aqui a soma. Então, escrevemos todos os lotes existentes, mais o lote que compramos, que entrou, que é o lote número 6, chamamos o lote do número 6. No dia 27, fatura número 46 da Fina Limitados pela compra de 300 unidades do produto A preço de 1.350. Então, escrevemos aqui. É uma entrada, sabemos que é uma entrada. A unidade foram 300, a preço de 1.350. Quando multiplicamos, dá 450 mil. Então, escrevemos aqui os lotes já existentes. Escrevemos o novo lote, que é o lote, chamamos de lote número 3. Agora faremos o mesmo exercício, mas com o critério LIFO. Last in, first out. Os últimos a entrar são as primeiras a sair. Aqui no exercício, no dia 1, vamos subir. Temos lá a descrição. Dia 2, que são as resistências. Fatura número 23 de Kenneth Limitado pela compra de 120 unidades do produto A 950.
O last in, first out é de baixo para cima. Então, aqui nas resistências, a compra foi de, deixa eu ver, foi de 120 unidades. Então, escrevemos aqui 120 unidades, 120 unidades, que já vamos ter a preço de unitário de 950. Então, a multiplicação da quantidade vezes o preço dá um valor total de 114 mil. Então, sabemos que é uma entrada. Então, aqui na saída não escrevemos nada, escrevemos aqui a quantidade 120, o preço unitário 950, o valor total que é a multiplicação da quantidade vezes o preço, que chamamos de lote 1. Agora, na compra de mercadoria, no dia 4, que sabemos que é uma entrada, vamos só ver aqui, dia 4, fatura número 70 da companhia Nivas Limitada, referente a 200 unidades do produto a preço de 1.287, IVA incluído. Sabemos que nas fichas de armazém não colocamos o valor com IVA, então temos que expurgar o IVA ou temos que fazer o preço com IVA a dividir por 1,16, que o seu total vai dar 1.200. Então, 1.200 não. 1.109,48. Então, dissemos que houve uma compra de 200 unidades a preço de 1.109,48. É o valor sem o IVA. O valor total que é o preço unitário vezes a quantidade, que dá um total de 221.896. Sabemos que é uma entrada, uma compra é uma entrada, então aqui na saída não escrevemos nada, escrevemos já o primeiro lote existente, que é 120, ao preço de 950, sabemos que é o primeiro lote. Essa segunda compra chamamos de lote 2, a quantidade foram 200, o preço unitário foi de 1.109,48 e o valor total que foi de 221.896. Chamamos de lote 2 porque foi a segunda compra. Então, vamos lá aqui no dia 18. Sabemos que nas fichas de armazém só entram as compras, as vendas e devoluções. Então, aqui no dia 18, houve uma devolução de 15 unidades da fatura número 23 por defeito de fabrico. Então, temos que ver aqui. Escrevemos devolução. Devolução é uma saída. As únicas saídas sempre serão as vendas e as devoluções. Então, aqui no dia 18, devolução. Nas entradas não escrevemos nada, escrevemos aqui nas saídas. O valor que foi, a quantidade que foi devolvida foi de 15 ao preço unitário da última compra. Então, a última compra é no valor de 1.200. Eu saltei logo para a devolução, mas vamos aqui no dia 11, que efetuou-se logo uma compra de mercadoria. Então, vamos para aqui no dia 11. Dia 11, compra de 250 unidades ao preço de no valor de 1.200 mais IVA. Sabemos que uma compra é uma entrada, então escrevemos aqui 200 a unidade que foram de a quantidade, né? Que foram de 250 a preço de 1.200. O valor total é o somatório da quantidade vezes o preço, que dá um valor total de 300 mil. Aqui nas saídas não escrevemos nada, escrevemos já os dois lotes existentes e adicionamos o terceiro lote, que chamamos de terceiro lote porque foi a terceira compra que efetuou-se. Então, escrevemos aqui o valor do terceiro lote. Então, no dia 18, houve uma devolução de 15 unidades da fatura número 23 por defeito de fabrico. Sabemos que uma devolução é uma saída e que as únicas saídas sempre serão as vendas e a devolução.
Então, aqui nas entradas não escrevemos nada e aqui nas saídas escrevemos a quantidade, que são 15, e vamos aqui nos lotes e vemos qual foi a última entrada, até porque deixaram bem escrito que foi a fatura 23. Então, a última entrada é o lote 3. Aqui começamos de baixo para cima. Então, a última entrada foi o lote 3, que está no valor de 1.200. Então, escrevemos aqui o valor de 1.200. E multiplicamos, para termos o valor total, multiplicamos a quantidade vezes o preço, que dá um total de 18.000. Então, como houve uma devolução, temos que aqui nas existências, no lote 3, diminuir. Então, fazemos o 250 menos o 15, que dá um total de 235, porque houve uma devolução, então houve uma saída. Então, aqui escrevemos já os lotes existentes e escrevemos o lote 3, mas com a diminuição, que foi a devolução, que é de 235. Ao preço de 1.200, que o valor total muda, que deu um total de 282.000, o lote 3. Aqui no dia 20, fatura número 12, a ASM Limited, referente a 300 unidades do produto A ao preço de 1.650 mais IVA. Sabemos que não incluímos o IVA nas fichas de armazém, então colocamos aqui a compra. Sabemos que compra é uma entrada, então colocamos aqui o valor da compra, que foi de 300, a quantidade é o preço de 1.600 meticais e o seu valor total é o somatório da quantidade vezes o preço, que dá um total de 495.000. Fechamos aqui nas saídas e adicionamos um lote que chamamos de lote 4, porque foi a quarta compra que nós efetuamos. Então, damos o nome de lote 4. Escrevemos já os lotes existentes, que temos aqui o lote 1, o lote 2 e o lote 3. Adicionamos o lote 4 dessa compra efetuada no dia 20, que foi de 300 unidades, a preço de 1.650, e o seu somatório, o valor total, dá a quantidade vezes o preço, que dá 495.000. Chamamos de lote 4. No dia 24, efetuou-se também uma compra. Então, temos que vir aqui no dia 24, efetuou-se uma nova compra. Foram 500 unidades do produto A preço de 1.462,50 centavos. IVA incluído. Então, já sabemos que nas fichas de armazém não incluímos o IVA. Então, temos que expurgar o IVA ou fazemos o valor com IVA dividido por 1,16, que o seu total vai ser de 1.260,77. Então, escrevemos a quantidade, que foram de 500 unidades a preço de 1.260,77, que deu um valor total de 63.385. 630.385, desculpa. Que sabemos que uma compra é uma entrada, então escrevemos aqui no valor de entradas e fechamos aqui no valor das saídas. E escrevemos já os lotes existentes e adicionamos o quinto lote, chamamos do quinto lote porque foi a quinta compra. Então escrevemos aqui o valor do lote 5, que são 500 unidades, ao preço de 1.260,75, que multiplicamos dá 630.385. Lote 5. Aqui no dia 25, houve uma venda.
Houve uma venda de 200 unidades a preço de 1.200 mais IVA. Sabemos que uma venda é uma saída, então colocamos aqui nas entradas, fechamos, colocamos aqui o valor da venda. Vendeu-se 200 unidades, então temos que ir para o último lote que entrou, que é o lote 5, e ver aqui. Temos 500 unidades, nós vendemos 200 unidades, então temos que tirar aqui das 500 unidades as 200 unidades que vendemos. Então quer dizer que fazemos 500 menos 200, que dá 300, que fica o lote 5, e temos que ver o preço, a que preço foi vendido o último lote, que foi o lote 5. Então, o último lote, que foram 500 unidades, foi vendido ao preço de 1.260,77 centavos. Então, escrevemos este preço, que vendemos 200 unidades, tiramos lá das 500 unidades, tiramos 200, fica 200, ao preço de 1.260,77, que o seu somatório, o valor total, vai dar a quantidade, esta quantidade vezes o preço, que foi de 1.260,77, que vai nos dar um total de 252.154. Aqui, como saíram 200, fazemos 500 menos 200, que vai dar 300 unidades, que é o preço de 1.260,77, que o seu que vai dar um total de, o valor total vai dar 378.231, é o lote 5. Aqui no dia 26 fizemos uma compra, dia 26, de 400 unidades do preço A ao preço de 1.300. Aqui foi uma compra, sabemos que uma compra é uma entrada que foi ao preço de 300. Compramos 300 unidades ao preço de 1.300. Então, o valor total vai dar 390 mil. Fechamos aqui nas saídas, e esta compra vamos chamar de lote 6. Hoje é a 6ª compra que fizemos. Então, escrevemos aqui o valor da compra, que são 300 unidades ao preço de 1.300, que o seu somatório vai dar 390 unidades. 390 mil unidades ao valor total. Chamamos de lote 3. No dia 27, ocorreu também uma compra ao preço de... A compra foram de... No dia 27, a compra foi de 300 unidades a preço de 1.350. Então, aqui escrevemos o valor das unidades que foram compradas. Nesse caso, foram 300 ao preço de 1.350 unidades, que o valor total vai ser de 405 mil. Chamamos de lote 7, pois é a 7ª compra que fazemos. Agora vamos preencher a ficha de armazém com o critério custo médio ponderado, que tem a característica de não ter lotes, porque faz-se o preço médio que devemos usar. Então vamos lá no exercício, que diz que a existência inicial, ou a compra efetuada no dia 2, foi de 120 unidades do preço A preço de 950. Então escrevemos aqui, sabemos que é uma entrada, então escrevemos aqui no valor de entrada 120 unidades, preço 950, que dá um valor total de 114 mil. Aqui nas saídas não escrevemos nada, então escrevemos a quantidade, que são 120, preço unitário 950, valor total 114 mil.
No dia 4, houve uma compra referente a 200 unidades do produto a preço de 1.287, IVA incluído. Sabemos que quando tem IVA, na ficha de armazém não entram valores com IVA, então temos que expurgar o IVA ou fazer o preço com IVA menos, a dividir por 1,16. Então, quando fazemos isso, é sempre na ficha de armazém não tem. Então, no dia 4, compra de mercadoria foram de 200 mercadorias ao preço de 1.109,48, valor sem IVA. Que o valor total vai dar 221.897. Sabemos que é uma entrada, então aqui nas saídas fechamos. Agora aqui nas resistências, adicionamos a primeira compra, nesse caso que é a existência inicial, que são 120, que é a quantidade mais a quantidade que foi comprada, que foi no valor de 200, que foram no valor de 200 unidades. Então, fazemos 120 unidades mais 200 unidades, que dá 320 unidades. Adicionamos também os valores totais, que o primeiro valor total é de 114 mil, com o segundo valor total, que é de 221.896, que o seu somatório vai dar 335.896. Para sabermos o preço unitário, dividimos o valor total a dividir pela quantidade. Nesse caso, 335.896 a dividir por 320, que é a quantidade, que vai dar um preço unitário de 1.049,68. Aqui obtivemos o preço unitário. No dia 11, efetuou-se uma compra de mercadorias no valor de 250 a preço de 1.200. Então, escrevemos a quantidade, que é 250, e o preço unitário, 1.200. Escrevemos aqui o valor total, que é de 30 mil, que sabemos que uma compra é uma entrada. Então, aqui nas saídas fechamos. Nas resistências, adicionamos a quantidade existente, que é de 320, mais a quantidade que foi adicionada, que foi de 250. Então, temos um valor total nas quantidades de 570. Fazemos o mesmo no valor total, que temos um valor total das existências de 335.895, mais o valor total das novas existências ou da nova compra do dia 11, que é de 300 mil, que dá um total de 635.896. Para obtermos o preço unitário, fazemos o valor total desta nova existência a dividir pela quantidade desta nova existência. Então, fazemos 635.896 a dividir por 570, que temos um preço unitário de 1.115,65. No dia 18, houve uma devolução. Sabemos que uma devolução é uma saída no valor de... a quantidade que foi devolvida foi de... foram 15 unidades. E dizem que foi devolvida a preço de 950. Pois, para obtermos o preço, fazemos o... Não, aqui foram devolvidas 900, foi o preço de 950, que foi da fatura número 23, aqui no exercício diz, que foi um valor total de 14.250.
Como foi devolvida, então temos que subtrair das existências que temos, porque foi devolvida 15 unidades. Então, fazemos o 570 menos 15, que foi a quantidade que foi devolvida, que dá um valor total de 555, que é a quantidade. O valor total também subtraímos a quantidade existente, que é de 635.896 menos 14.250, que vai dar um total de 621.646. Para sabermos o preço unitário, fazemos o valor total menos a quantidade, que vai dar um preço unitário de 1.120,8. No dia 20, efetuou-se uma compra de mercadoria no valor de 300. A quantidade foram 300, a quantidade que foi comprada foi de 300. Sabemos que é uma entrada ao preço de 1.650, que dá um valor total de 495.000. Aqui nas saídas não escrevemos nada, adicionamos a existência que temos de 555 mais 300, que vai dar um total de 855, que vai ser a nossa nova existência. Fazemos o mesmo com o valor total, que foi de 621.646, mais o preço da nova compra de 495.000, que vai dar um total de 111.000. Não, 1.165.646. Para obtermos o preço unitário, fazemos o valor total a dividir pela quantidade, que vai dar um total de 1.306,2. Aqui no dia 24, efetuou-se uma compra. No dia 24, efetuou-se uma compra no valor de... A quantidade foram de 500 unidades a preço de 1.260,75. O valor total vai ser 630.385. Sabemos que é uma entrada, então aqui nas saídas fechamos. Que a nova existência vai ser o somatório da última existência mais o somatório dessa existência do dia 24, que vai dar um total de 1.355. O valor unitário também fazemos este preço unitário, que é o último, que é a existência, mais o novo preço unitário, que é esse do dia 24, que vai dar um total de 1.747.031. Para sabermos o preço unitário, fazemos o mesmo. O valor total a dividir pela quantidade, que vai dar um preço total de 1.289,32. Aqui, no dia 25, houve uma venda. A quantidade foram de 105. Vamos lá, aqui no exercício, dia 25. Foram de 200 unidades a preço de 1.200 mais IVA. Então, escrevemos aqui. Venda de 200 unidades a preço de 1.200
Vendemos 200 unidades. O preço, levamos este preço, então é o preço da última existência, que o valor total vai dar 257.864. Como houve uma venda, temos que subtrair. Então, o preço, a quantidade existente era de 1.355 menos a quantidade que foi vendida agora de 200. Então, vai dar um total de 1.155. Ao preço, aqui no valor total também, para podermos obter o preço, né? Colocamos o preço, o valor total da última existência menos o valor da venda, que foi de 257.864. Então dá um total de 148.489.167. Para termos o preço unitário, fazemos o valor total menos a quantidade dessa venda, que vai ser 1.289,32. Aqui também no dia 26 houve uma compra de 400 unidades ao preço de 1.300, valor total de 520 mil. Sabemos que é uma entrada, então temos que adicionamos na existência já existências, nas últimas existências, mais essa nova compra, que dá um total de 1.555. Adicionamos também o valor total das últimas existências, mais essa nova compra, que dá um total de 2.009.167. Para obtermos o preço unitário, fazemos o valor total a dividir pela quantidade, que temos um preço unitário de 957.957,66. No dia 27 também houve uma compra no valor de 300 a preço de 1.350, um valor total de 405 mil. Fazemos o somatório desta existência que temos aqui de 100.555 mais 300, que vai dar um total de 185.185, que é a quantidade. O valor total fazemos o mesmo. Para obtermos o preço, dividimos o valor total menos a quantidade. Dou por encerrada o critério custo médio ponderado.